Olá, boa noite. O contato direto já está no ar. Seja bem-vindo. Com certeza já ouviste falar do bullying e cyberbullying. Muitos pensam que estas práticas afetam somente crianças, adolescentes e jovens, mas não. Também os adultos podem sofrer com estes tipos de violência que muitos ignoram. Conheça os danos causados por estes fenómenos que pretendem humilhar e prejudicar a vítima. A prática do bullying consiste em um conjunto de violências contínuas e repetitivas contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima, conforme explica o psicólogo. Pode falar assim, com a intenção de mágoa, de machuca, de viola aquele alguém. Aí a hora que não está feita, acontece entre pares, normalmente é no recinto educativo, pode acontecer dentro do recinto da escola, mas também pode acontecer fora do contexto escolar. Pode falar entre os pares, na vizinhança, até no seio familiar, que não está fala entre irmãos ou entre primos. Mas como identificar o alvo do bullying? Nilson Mendes explica que se reconhece quando uma pessoa é chamada de apelidos vexatórios e sofre variados quadros de agressão com base em sua característica física, seu hábito, sua sexualidade e sua maneira de ser. Isso acontece no meio infantil e no meio da adolescência. No meio de adulto, a hora que acontece isso, é que bullying, é assédio moral. Na mídia adulto, onde que não se está um companheiro de nós, onde que não se está humilha o outro, sobretudo que não se fala de cyberbullying, que acontece através de plataformas digitais ou tecnologias digitais. Cyberbullying, que é onde que esse tipo de bullying que tem estado acontecendo que ultimamente, mas tem estado frequente mais que bullying na escola. Então, isso acontece mais, não se fala disso a nível de adulto, não se fala de assédio moral. Nós dá pouco ênfase, pouca importância disso, mas nunca se olha a consequência disso. Não tem teta bullying, não tem teta quer na casa, ou quer na escola, ou quer na rua, não tem teta facilmente não detecta bullying, a nível de agressor ou a nível de vítima. Quais as consequências e quando não forem tratadas, o que acontece? De acordo com especialistas, os primeiros sintomas são o isolamento da vítima que não se vê pertencente a um grupo. A partir daí pode haver uma queda no rendimento, na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos que podem levar até ao suicídio. Antes de o suicídio, entra num estado de depressão profunda, que não estava com tentativas, ideias suicidas, não é? Tentativa, a minha vida acabou para nada, a minha não se farta que ele vir ali, não se aguenta mais, a minha não acaba com a minha vida, ninguém quer se recobrir, ninguém quer se ajudar, ou seja, são várias situações que acaba chega um ponto para suicídio. E sobretudo na camada juvenil, que não se fala de ainda estar naquele a conquista da identidade,
pessoal, da personalidade, a fixação da personalidade, acompanhando com a descoberta da identidade sexual. São dezenas de fatores que está baralhando. Nunca está conseguindo tomar decisão, nunca sabe o que é que me quer, nunca sabe o que está fazendo uma coisa, sem fazer aquilo, ou seja, está ficar baralhado. Então, que ele é mais facilmente de pensa na mata cabeça, essa é uma forma mais simples para acabar com o sofrimento. Que é uma forma mais crítico a nível de consequência. Verde registrou alguns casos de suicídio entre crianças e adolescentes que supostamente foram vítimas de bullying. O psicólogo afirma que este tipo de violência, assim como os seus danos, podem ser evitados através da educação e consciencialização dos supostos agressores. Disse ainda que as vítimas também necessitam de apoio emocional. O Brasil é o segundo país no mundo em número de casos de cyberbullying, que é a prática agressiva de intimidação e perseguição no ambiente virtual. O país só fica atrás da Índia. As principais vítimas são mulheres entre 14 e 35 anos. E mais, quem sofre violência online pode desenvolver sintomas físicos e psicológicos graves, além de traumas irreversíveis. Há 11 anos, uma cena parecida com esta mudou a vida de Débora. Nossa, é sério, esse efeito não vai tirar mil fotos, né? Era um domingo, ensolarado. A jovem estava reunida com a família para um almoço na casa onde sempre morou com a mãe, a dona Eliana, e com um irmão, Vitor, que tem uma barbearia na garagem. Não era um dia assim especial. Porque às vezes a gente decide, vamos fazer um almoço, aí vem toda a família. Enquanto a mãe preparava a comida, Débora se divertia com os primos. Eu estava numa festa de família, foi até aqui em casa mesmo, era um churrasco. Eu peguei um óculos do meu primo, que é o óculos da moda, na época era o óculos da moda. Me senti à vontade de tirar a foto, tirei várias fotos no dia, selfie, tirei foto com família também. E postei nas redes sociais. Na foto que optamos por não mostrar para preservar a imagem de Débora, ela sorri. Aos 15 anos, Débora tinha os cabelos alisados, em um corte tipo Chanel, na altura do queixo. Com a mão esquerda levantada, fez a pose. Os óculos que ela pegou emprestado do primo, justamente para fazer a selfie, ganham destaque no clique. No momento que eu postei, eu estava bem feliz. Estava com amigos, com família e me sentindo bem, então não tinha problema nenhum para mim ao postar a foto. Arthur, vem ver quando tá bom.
Ao publicar a foto, Débora recebeu muitos likes e comentários de amigos. Sentia-se bonita, até que notou desconhecidos repostando sua imagem. Não foi de imediato que pegaram a foto para fazer memes. Depois de, se eu não me engano, de 2 semanas, aí sim que eu vi que pegaram minha foto e estavam compartilhando. Ela falou, mãe, estão postando uma foto minha e me xingando, falando que ela parecia um demônio, comparando ela com outras moças, né? Dizendo assim para um cara, você seria capaz de ficar com uma pessoa assim, entendeu? Diminuindo. As postagens eram memes, né, de comparação, eu com alguma outra menina, ou era montagens com mensagens falando da minha aparência, sempre montagens nesse sentido. Débora virou meme, como são chamadas as publicações de foto e texto que são muito compartilhadas na internet, quase sempre em tom irônico ou de piada. Ela passou a ser chamada de diva, da marca dos óculos que usou na foto. A fama, a contragosto, a deixou em depressão. Quando eu percebi que tinha bastante gente compartilhando a foto, eu senti uma tristeza muito grande, vontade de, ao mesmo tempo, de falar para todo mundo, conversar com todo mundo, mas também guardar para mim, não falar para ninguém. Mas é uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande que eu senti ao ver aquelas postagens, aqueles compartilhamentos. O que aconteceu com a Débora, infelizmente, é realidade de muitos jovens e adolescentes em todo o mundo. O uso cada vez maior das redes sociais faz com que tenhamos dificuldades em estabelecer limites entre o real e o virtual. Postamos e compartilhamos vídeos, fotos, mensagens, áudios com extrema facilidade e de forma nem sempre segura. Isso propicia um tipo específico de violência, o cyberbullying. Nesse caso, o valentão que expõe, que xinga, que humilha, que ameaça outra pessoa, não tem mais um endereço fixo ou um rosto definido. Ele se protege no anonimato do ambiente digital. Quando a gente tinha apenas a situação de bullying presencial, se a gente pode chamar assim, no âmbito do colégio, no âmbito da classe, no âmbito do intervalo das aulas, era alguma coisa que se restringia ao ambiente escolar. E ele conseguia utilizar a casa como refúgio desse tipo de situação estressora. O cyberbullying é considerado uma forma de bullying. Porém, o cyberbullying possui algumas características específicas, como, por exemplo, o alcance, que é incalculável quando publica algo online. Essa diferença do bullying na internet é justamente que ele começa e não tem fim. Porque você pode sair da escola, você pode mudar de cidade, e ainda assim nas redes sociais, nos outros ambientes de comunicação, aquela agressão, aquela violência persegue aquela vítima em todos os lugares onde ela vai. Quanto mais postagens aconteciam, mais a Débora se isolava. Mudou de celular, hein? Graças a Deus. O que ela mais fazia era chorar. Ela ficava no quarto, era aquele ficar no escuro. Comer, ela comia muito pouco. Comia muito pouco, porque a gente ficava insistindo também, né? Nas poucas vezes em que achou que os ataques tivessem parado, Débora foi surpreendida por uma nova onda de compartilhamentos. Desesperada, ela pensou em acabar com a própria vida. Quando a gente começa a falar, como se tivesse sido ontem. Você vê na sua filha querendo tentar o suicídio, se trancar num quarto, não querer falar com ninguém,
muito difícil. Uma tristeza muito grande. Vontade, assim, de tentar explicar para eles que a vida não é essa. Se cada um da gente mostrasse o amor que a gente tem, né? Não poderia acontecer isso. Que a gente tinha que amar uns aos outros, não ficar diminuindo, humilhando, né? Eu não tive raiva deles. Eu tinha compaixão. Entendeu? Porque eles estavam fazendo isso. Às vezes às vezes nem é maldade. Foi no impulso, né? Que eles fizeram isso. No impulso que causou muita dor. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Unicef em 30 países, 1 em cada 3 crianças e adolescentes afirma já ter sido vítima de bullying online. E o Brasil desponta em 2º lugar no ranking mundial de casos registrados de cyberbullying, ficando atrás somente da Índia, que tem uma população quase 7 vezes maior que a nossa. Débora, você lembra a primeira pessoa que repostou? Lembro. Que compartilhou Lembro. a sua foto? Uhum. É uma pessoa conhecida? É conhecido de um conhecido, mas eu não tenho contato com ele, não conheço ele. Você nunca falou com ele? Falei quando ele postou a foto a primeira vez, mas depois não falei mais. Débora não denunciou o primeiro agressor. Tentou resolver na base da conversa. Você escreveu o que para ele? Eu coloquei o que ele estava fazendo era crime, porque ele compartilhou uma foto minha sem minha autorização e ela estava repercutindo. Quando eu comecei a ficar um pouco mal, né, por causa da foto, aí falou como que eu estava também para ele. Aí ele se sensibilizou e apagou do perfil dele. E ali naquela altura a foto já tinha sido compartilhada muitas vezes? Já. Muita gente tinha visto já. Tinha. Todo crime digital, ele deixa, então, um rastro, a gente fala que é uma pegada digital, como se fosse uma impressão digital. Então, ali é possível estar tendo uma investigação e identificar o autor daquele crime. Quando a pessoa for vítima, ela pode se dirigir até uma delegacia mais próxima ou também é possível registrar o boletim de ocorrência pela internet. Quando a foto da Débora começou a viralizar, ela era aluna dessa escola municipal na Zona Sul de São Paulo. Só que aí os ataques começaram a se tornar frequentes, não só virtualmente, mas também em sala de aula. Por conta disso, ela desistiu dos estudos. Débora parou de estudar no 8º ano do ensino fundamental. Assim que eu percebi que as pessoas, que eu estava sofrendo bastante com isso e que eu já não tinha mais voz para me defender, foi em torno de 3 semanas eu indo para a escola direto e vendo que aquilo estava me afetando, aí já parei de estudar. Fiquei bastante tempo sem ir à escola. Que lembranças você tem aqui do seu colégio? Não tenho lembrança muito boa, não. Tenho do pessoal que fazia bastante chacota. Eu passava a maioria da parte no banheiro, do intervalo, né? O intervalo eu fazia no banheiro, porque eu queria me esconder das pessoas, então passava lá. Na sala de aula também eu procurava ficar bem no canto, para não ficar aparecendo muito. Ao ver o sofrimento da filha, a dona Eliana, que trabalhava fora de casa na época, apoiou a decisão. Ela achou que onde ela fosse, qualquer escola que ela entrasse, ela ia sofrer. Ela decidiu não ir mais. Mesmo a gente insistindo, ela não quis. E aí a gente foi ver no tempo dela, para ela poder ir. Porque forçar também não dava, né? Foram 2 anos longe da escola até que ela decidiu voltar. Mas uma nova sequência de memes atrapalhou os planos da jovem. Como é que foi essa volta? Foi bem triste, porque foi quando começou a ficar no auge do meme, tinha mais compartilhamentos.
Então o pessoal já começou a reconhecer, começou a falar, mas eu tinha que fazer algo, eu tinha que estudar, não podia parar. Até que eu fiquei nessa escola por mais 2 anos e resolvi trocar de colégio. Débora teve que concluir os estudos num colégio distante da casa dela. Mesmo assim, as perseguições online continuaram. Ficava lá remoendo aquilo que estava acontecendo, sem me manifestar, sempre me escondendo, mas eu estava sempre lá acompanhando. E a Débora, para de olhar, porque a gente fala para ela, quanto mais você olha, mais você sofre. Mas a pessoa que está passando, a pessoa tem aquela curiosidade de saber. E ela via escondido também da gente, porque a gente, podendo não deixar, a gente não deixava a Débora ver. Você se arrepende de ter trancado a escola, de ter saído da escola? Me arrependo um pouco porque me atrasou, mas acho que foi necessário, que poderia ter acontecido algo pior. Poderia ter ficado mais depressiva, poderia ter tentado suicídio na época também. Acho que teria sido bem pior. Você não sente saudade da escola, então? Não, nem um pouco. Não sente? Não. Débora não teve acompanhamento médico nem psicológico. Se apoiou no amor da família para seguir em frente. Hoje, aos 26 anos, ela trabalha como supervisora em uma farmácia na Zona Sul de São Paulo. Faz planos de ainda este ano começar um curso de técnica de enfermagem. E já é mãe. O Arthur é tudo pra mim, né? Ele mesmo levanta a minha autoestima, porque às vezes eu me arrumo, ele mesmo me elogia. É uma criança bem amorosa, ele é muito parceiro, muito amigo. É meu porto seguro, é tudo, tudo. Por que você acha que aquela foto viralizou tanto? Não sei se é por causa do óculos, não sei, não consigo entender. Até hoje você não entende por que chamou a atenção das pessoas para... Uma dúvida que deve acompanhá-la pela vida toda. Em alguns momentos eu me sinto insegura, mas eu olho para trás e falo, olha quanta coisa eu já conquistei, quantas coisas eu já superei, quantas pessoas estevem ao meu lado. Então acho que não vale mais a pena eu ter o mesmo sentimento que eu tive há 10 anos atrás, porque já não é mais a mesma Débora. E eu não posso repetir mais a mesma história, deixar isso me afetar tanto. Mais uma vez, boa noite. Por causa do cyberbullying, Maria decidiu sair do Rio de Janeiro, onde nasceu, para tentar superar o trauma que carrega. Em São Paulo, longe dos pais, vem reconstruindo aos poucos a autoestima após 6 anos sendo vítima do ódio. Meu nome é Maria de Fátima, tenho 21 anos, sou carioca e atualmente eu faço engenharia química na USP. Bom, pelo menos a USP hoje está vazia. Sentir-se à vontade em um ambiente como esse é sensação nova para Maria. Só tirar uma fotinha para ver depois. Geralmente fica eu, Ana, Gabi, Malu e Carol. A gente se conheceu, acho que em março, na primeira semana de aula, que tinha umas visitas técnicas a alguns laboratórios e tinha que formar grupinhos. Aí a gente acabou entrando no mesmo grupinho. Aos 21 anos, ela está no 3º semestre do curso de Engenharia Química, em uma das maiores universidades públicas do Brasil. Passa o dia todo aqui. Sempre estou fazendo alguma coisa. Sempre tem alguma reunião, ou tem alguma coisa para estudar, ou algum projeto para entregar. Estou gostando muito daqui, de verdade. É muito intenso e muita coisa ao mesmo tempo, mas é exatamente tudo que eu sonhava. Exatamente, tudo. Mas a moça sorridente
e enturmada lembra em quase nada a Maria de alguns anos atrás. Hoje você tem amigos aqui? Sim. Tem bastante? Sim. E hoje como é que você é com seus amigos? Sou solta. Tem coisas que eu faço aqui que meus amigos do Rio nunca viram. Você já contou para suas amigas aqui em São Paulo que você passou lá no Rio de Janeiro? Eu contei hoje. Hoje só? É. Tipo, pra elas, eu não expliquei tudo. Ai, eu vou chorar. Pra mim ainda é muito difícil falar. Maria foi vítima de bullying e cyberbullying dos 9 aos 15 anos. Em uma escola de alto padrão, na zona norte do Rio de Janeiro. Eu acho que na época que isso aconteceu eu era muito nova e as pessoas que faziam isso também eram muito novas. Eu acho que faltava um pouco de maturidade. As primeiras agressões foram presenciais e, de certa forma, inofensivas. Eu usava um óculos verde e as pessoas falavam muito sobre o meu óculos, só que na época eu não ligava. Eu tinha 9 anos e desde então começou. Na sequência, ela passou a ouvir comentários sobre a mochila que usava, as espinhas que tinha no rosto e a aparência do seu cabelo. Meu cabelo era cacheado assim que eu entrei na escola, só que eles falavam tanto do meu cabelo que eu comecei a alisar. Quando eu fui pro 8º ano, em 2013, foi quando aconteceu o estopim de toda a violência, não sei qual palavra usar, todo o bullying que eu sofria dentro da escola, que foi quando, além de sofrer dentro da escola, passou para a rede social. Na internet, os comentários tomaram outro tom. Eles falavam que eu tinha muita espinha, começavam a falar que era nojento, enfim. Aí começaram comentários mais pesados no Twitter. Teve um menino que ele tirou uma foto dele, ele desenhou meu óculos roxo, botou várias espinhas e escreveu uma frase. E saiu postando isso para a escola inteira. O assédio era tão intenso que aos 15 anos, Maria passou por um tratamento dermatológico de risco. Porque poderia agredir o meu fígado, agredir o meu estômago. Mesmo assim, eu quis seguir adiante com isso. Existem efeitos colaterais mais raros, né, como impactos na função hepática, por exemplo, por isso que a gente acaba fazendo o controle também desses exames de uma forma mais periódica para evitar que tenha alguma gravidade de efeito adverso com o uso da medicação. Ela era alvo de alunos da mesma escola em que estudava. Eram meninos e meninas, a maioria era tudo da minha série, mas não eram necessariamente da minha turma e tinham 1 ou 2 pessoas de uma série acima da minha. Os ataques nas redes sociais não paravam, mas os valentões agiam também pessoalmente. Maria chegou a ser agredida com um estojo. A gente estava tirando dúvida com o professor e do nada arrumou um estojo em mim. Eu falei com a professora, aí eles me levaram para a coordenação, levaram os alunos envolvidos, mas eles acabaram falando, tá tudo bem, nada aconteceu. E mandaram a gente retornar. Só que quando eu retornei, cheguei em casa, aí eu abri o Twitter e estavam falando sobre isso. Coisas que claramente crianças não deveriam falar. É muito comum adolescentes que sofrem bullying passarem a praticar o bullying. E o ciclo da violência vai se reproduzindo ao longo dos anos. Demorou para que Maria criasse coragem de dividir com a mãe o que estava passando. Eu me fechei, eu não contava para ninguém. Eu achava que o que eles estavam fazendo era aceitável. Que eu, de alguma forma, eu tinha agredido eles, que eu tinha ofendido eles e que eles poderiam fazer isso de retorno para mim.
Olha, eu ia jogar no lixo, não dá. Quando ela contou, ela ganhou força, porque a reação minha foi como a mãe ficar do lado dela, que ela achou que, de repente, eu não fosse, né, fazer nada. Mas aí eu mostrei para ela, porque tudo tem consequência, entendeu? Não importa o que seja, mas tudo tem consequências, né? Que ela ia ter aquele apoio que ela merecia. A primeira providência dos pais foi conversar com a direção da escola. E aí veio a surpresa. O que a escola falava para vocês? Falava que era ciberbullying, que eles não tinham nada a ver com isso. Isso que não estava acontecendo dentro da escola, que acontecia fora da escola, lá pela internet. Juscelia e Ricardo passaram a monitorar diariamente as agressões que a filha recebia. Tudo que chegava, eu tirava print e mostrava para eles na hora. Ou eles mesmos estavam do meu lado quando as pessoas estavam fazendo um comentário, porque eu não conseguia lidar com isso. Eu só entregava meu celular para eles e começava a chorar, e eles só liam. E tentavam responder, falando que aquilo não era legal. Seus pais respondiam seus colegas? Sim. Pela internet? Sim. O silêncio da escola agravava ainda mais o problema. Eu ia quase todos os dias na escola. Às vezes era dia sim, dia não, ou então todos os dias mesmo. Falava assim, inspetor, tá aqui, olha o que está acontecendo com a minha filha, que eu não sei o quê. E falei assim, não, que não está acontecendo nada disso. A mãe ficou desesperada. Aí foi quando eu falei assim, o que eu vou fazer numa situação dessa? Aí me deu uma luz de procurar o conselho tutelar. Né? Aí foi a primeira coisa que veio em mente. A essa altura, Maria passou a se machucar, como tentativa de diminuir todo o sofrimento. Eu me cortava constantemente. Você se cortava com? Com um estilete enferrujado para tentar ter alguma doença e morrer, com o que eu encontrava pela frente. Você cortava os braços? Os braços, as pernas. Coisas que as pessoas não conseguiriam enxergar. Eu usava casaco o tempo inteiro, calça o tempo inteiro. Eu acho que doía tanto tudo que eu estava passando, que a única alternativa que eu achava que era aceitável era me matar. E eu tentei 2 vezes, e quando a minha mãe descobriu, foi horrível, foi horrível. Se eu não corresse atrás, se eu não fizesse o que eu fiz, eu não tinha mais a minha filha para estar aqui vivenciando a vida dela. Poderíamos ter perdido ela mesmo. Não ia ser a primeira, não ia ser a última. Porque houve aqui mesmo no Rio de Janeiro, já houve casos de crianças com bullying de se matar dentro da escola. É triste isso. Foi difícil. E foi difícil. Foi a pior coisa que tem. Porque é muito frequente que esses indivíduos que lançam mão de autolesão, de automutilação, façam isso justamente para tentar deslocar da dor psíquica. Sem sombra de dúvida, o bullying virtual foi o que mais me machucou. Porque era muito intenso, era o tempo inteiro, era uma enxurrada de comentários de muitas pessoas que nunca nem tinham conversado, nunca tinha dito oi. Num ele falou que U é alfa, beta, não sei. Maria continuou na mesma escola até terminar o ensino fundamental. Você tem que fazer esse. E focou nos estudos como válvula de escape. A Maria prestou vestibular em 2 universidades federais. No Rio de Janeiro, ela passou 4 vezes em 3 cursos diferentes. Mas foi aqui, na Universidade de São Paulo, que ela decidiu se matricular. Longe de casa, longe dos amigos, longe da família, num lugar completamente novo, com pessoas diferentes que não conheciam a história dela. E assim, a Maria conseguiu retomar a vida. Tomar a decisão de sair da sua cidade, largar sua família, seus amigos, para um lugar novo. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, mas eu sei que eu tomei no momento certo e era tudo o que eu precisava.
Maria vive sozinha, bem perto da universidade, em uma kitnet alugada pelos pais. Nossa conversa aconteceu na época das últimas provas do semestre, no ano passado. E ela já sonhava com as merecidas férias. E aí você, agora no fim de semestre, vai ver sua família? Sim. Aí o seu plano é ficar quantos dias lá? 3 meses. São 3 meses de férias. Reencontramos Maria algumas semanas depois, já na casa dos pais, no bairro de Irajá, zona norte do Rio. Essa aqui é a casa dos meus pais. Eu moro aqui desde 2007, já tem bem bom tempinho. Essa aqui é a sala, geralmente onde a gente faz nossas refeições. Dona Juscelia capricha no almoço. Hoje é o último dia de férias da filha. O alho poró que tá lá embaixo. O que vocês estão preparando hoje para o almoço? É arroz piemontese com carne assada, né? Aí que a gente está fazendo uma salada e fazer o suflê, né? De abóbora, né? Com alho poró. A comida da mãe. Calma. A cachorrinha, Mel. Calma, a gente conversa, né? A gente não conversa? As fotos por toda a casa. Aqui, cada canto guarda lembranças diferentes. Mas é no quarto em que estão as memórias mais difíceis. Esse é o meu quarto, onde geralmente eu passo... Meu guarda-roupa está aberto. Onde eu passo a maior parte do tempo estudando, quando eu morava aqui, porque agora é em São Paulo. Só vim aqui para o Rio para as férias. Apesar de o meu quarto ser meu refúgio, também era o lugar que eu via todas as ofensas. Então era meio paradoxo, porque eu me sentia bem, mas eu também sabia que era o lugar que eu mais recebia enxurrada de informações, de ofensas, enfim. Primeiro começou com todos os perfis deles, os pessoais. Só que aí eles começaram a ver que eu realmente estava levando a sério, estava levando para a coordenação, para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público. Aí eles pararam e começaram a criar perfis falsos para continuar os comentários. Depois de inúmeras tentativas de resolver a situação de violência que Maria sofria, a família procurou o Ministério Público. Por intermédio do MP, foi proposto um acordo de paz para que os ataques parassem. Os responsáveis e os próprios agressores, todos menores de idade, assinaram. Os ataques nas redes sociais não voltaram a acontecer, mas a escola permaneceu omissa de qualquer responsabilidade. E a família de Maria entrou com uma ação na justiça contra a instituição. O MP me chamou porque foi o que eu falei para ele. Eu não queria que as coisas chegassem onde chegou, né? Mas eu não tive solução. Nós ganhamos, através de sentença, a indenização por danos morais. Houve, assim, um erro assim, muito grave, ao meu ver, da instituição de ensino, porque a todo momento eles tentavam se esquivar. Em nenhum momento eles adotaram uma postura de que realmente os fatos ocorreram e que eles iriam fazer programas, né, para informar tanto os alunos, os agressores, quanto os alunos que vinham sofrendo o bullying, que, na verdade, esse era o viés punitivo, né? Na visão de vocês, qual foi o papel da escola dela nesse caso? Nenhum. O que a escola fez por ela? Nada. Nada. Não fez nada. Não fez nada. Não fez absolutamente nada. E quando sentiu que o bolso ia pesar no bolso, que ela foi indenizada, né? Quando sentiu que ia pesar, aí eles começaram a criar uma situação, aí começaram a ver que as coisas... Tanto é que hoje, quem estuda lá tem um contrato. Tentamos contato com a escola em que Maria estudou, por e-mail e também por telefone. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos nenhuma resposta. Eu acho que um dos fatores mais importantes é a sociedade entender
a gravidade, porque a Maria a gente conseguiu identificar e o pai e a mãe estavam ali sempre atentos ao que estava acontecendo, porque muitas das vezes as pessoas elas passam por essas situações e os pais não percebem. Há adultos envolvidos na educação que ainda têm essa visão de que no meu colégio essas coisas não acontecem. Claro que acontecem. Se você não está vendo, você está criando um efeito halo. Eu não vejo aquilo que eu não quero ver. Mas o fenômeno acontece, é universal, é um fenômeno humano. Tanto o bullying como o cyberbullying ocasionam efeitos danosos para todos os envolvidos, não só para os autores, para as vítimas, para os telespectadores também, porque essa prática do bullying, não existem só esses papéis, existem as pessoas que assistem, que são a plateia, né? Então o bullying precisa de uma plateia também. E é importante lembrar, desde 2015 existe no Brasil uma lei. E essa lei de 2015 diz que é obrigatório todas as escolas, instituições educativas, inclusive recreativas, o que vale para muitas ONGs e projetos sociais, precisam ter um plano de ação de prevenção ao bullying e ao cyberbullying de uma maneira sistemática no seu currículo. 7 anos depois, falar sobre o que viveu ainda machuca Maria. Mas a vontade de alertar as pessoas contra esse tipo de violência supera todas as dores. Porque eu tive uma estrutura familiar que podia me acolher. Eu tenho pais incríveis, meu irmão é incrível, e eles puderam me acolher. Só que eu sei que tem pessoas que não têm isso. E se eu passei por tudo isso e ficou tudo bem, eu quero que todas as outras pessoas que também passam por isso também fiquem tudo bem. Mas ainda dói isso? Te incomoda ainda? Muito, muito. Dói muito. Eu acho que são marcas que a gente acaba levando e a gente, no dia a dia, acaba aceitando a dor. Só que é difícil falar todos os seus traumas. E acho que esse, com certeza, é o meu maior trauma. Desde menina, Júlia sofreu violência por estar acima do peso. Ao se aventurar nas redes sociais, já adulta, para falar do assunto, viu que os ataques contra o seu corpo eram ainda mais agressivos. Levou tempo para Júlia superar tudo isso. O grande desafio do bullying e do cyberbullying também na internet é a gente conseguir perceber a diferença entre brincadeira, zoeira e violência. Esse indivíduo, ele não tem descanso, ele vai vivenciar essa ansiedade em muitos ambientes, porque ele sabe que pelo bullying virtual, ele, em qualquer momento, ele pode estar sendo vítima de chacota, de humilhação. Existe uma importância de saber que o cyberbullying faz mal, ele tem um efeito destruidor, muitas vezes irreversível, e que isso é crime. Eu falo que as tecnologias digitais, elas não são boas nem ruins. O que vai determinar isso é a forma como nós utilizamos. Júlia está acostumada com a vida online. Eu fazia isso de bater palma para sincronizar o áudio com a imagem. Gravando, bem. E aí, galera? Tudo bem? Aos 25 anos, ela é da geração Z. Cresceu junto com a expansão tecnológica e a popularização da internet. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. No começo eu era travada, eu era tipo, e aí galera, tudo bem? E aí galera linda, tudo bem? Aí depois começou, e aí galera, tudo bem? E aí galera linda, tudo bem? E aí, hoje o vídeo vai ser, e aí começa mais essa intimidade com a câmera. Maquiadora, Júlia tem um canal de vídeos que já soma mais de 37 mil seguidores. Vai fazer tudo bonitinho. Tudo bonitinho, as thumbs, ó.
Tudo pra chamar a atenção do povo. Só que calma, as coisas não são assim. O primeiro vídeo que eu gravei, eu nem editor eu tinha. Eu fui editar, eu fui saber o que é esse mundo depois de gravar o vídeo. E eu realmente não gostava de tirar foto. Por isso que essa foto aqui foi meu pai que tirou em segredo de mim e eu fiquei sabendo dela esses dias atrás. A jovem não se importa em dividir o dia a dia nas redes. Olha esse óculos, ele tava todo torto porque eu dormi. Nossa, eu tô toda folgada, né? Já tô encostando aqui, não tô nem aí, né? Pra estética do vídeo. Os momentos de alegria. Bom dia! E também os mais difíceis. Eu voltei a tomar os meus remédios. Tô acabando, gente, calma. É o meu momento, eu preciso estar bonita. Quero só tirar da boca. Foi o quê? 15 minutos? Foi 15 minutos. Tô. Mas ela se magoa com o comportamento das pessoas nos meios digitais. Eu perdi a vontade de fazer por causa dos comentários maldosos. As pessoas só ligam pro meu peso e não pro meu conteúdo. O vídeo que bombou o canal dela foi um relato de emagrecimento. Eu decidi fazer o diário da dieta, gente, pelo simples fato de muita gente estar me pedindo. Eu fui vendo que as visualizações foram aumentando, até chegar a 300 mil, 400 mil, 500 mil. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? De acordo com dados do Observatório Brasileiro de Violência Online, realizado pela Universidade de Brasília, as principais vítimas de violência na internet são mulheres, entre 14 e 35 anos. Júlia sempre foi gordinha. Na vida offline, enfrentou todo tipo de agressão por conta do seu corpo. As pessoas me chamavam de gorda, eu cheguei a apanhar por causa disso. Uma menina menor do que eu me batendo. Perguntei pra ela por que ela estava me batendo. Ela virou pra mim e simplesmente falou porque eu era gorda. Tocavam em mim e falavam bum, o balão explodiu. Era mamute, Coca-Cola de 20 litros, entre 1000 e outros apelidos. E essa sou eu. Essa daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, sou eu. Eu sempre tentei participar para ver se amenizava. Sempre sorria, sempre aceitava, sempre zoava junto para ver se amenizava alguma coisa. Mas por dentro eu era destruída. Se a pessoa que ainda não acredita que eu já pesei 100 quilos e emagreci 50 quilos em 5 meses... Aos 17, estava com 100 quilos. Foi quando decidiu emagrecer. Depois que eu saí do terceiro colegial, que aí eu comecei minha reeducação alimentar a tentar mudar minha vida. E aí? Você acha que eu tenho uma coisa pra falar pra você? Eu não tenho. Cortei refrigerante, cortei fritura, cortei praticamente tudo que eu comia. Ela perdeu metade do que pesava em 5 meses e registrou a conquista com a publicação do vídeo na internet. Do extra G pro P, às vezes até o PP, eu pulei disso tudo pro que eu sempre sonhei. A minha ideia era inspirar outras pessoas que estavam acima do peso e que também sentem a mesma coisa que eu. A minha cabeça era de uma adolescente que conseguiu o corpo que ela sempre quis ter, que ela conseguiu usar as roupas que ela sempre sonhou. Então, assim, era uma adolescente vivendo a adolescência dela, que ela sempre quis. Mesmo assim, não deixou de ser alvo de críticas. Aqui, ó. Vai engordar tudo que lutou para perder. Sinto muito. Espero que não engorde. Porém, esse pensamento já tive. Engordei 40 quilos e a mais do que eu perdi. No começo, eu não soube lidar. Agora, no finalzinho, assim, antes de eu parar o canal, eu até que tava ignorando e tudo mais. Só que tem palavras que machucam muito. Tem coisas muito maldosas. Os mais pesados eu apaguei.
Eu apaguei todos, pesados. Para não ficar, sabe, lendo e relendo aquilo ali. A cada vídeo, Júlia recebia uma enxurrada de comentários maldosos. Falavam da minha boca, que era muito grande, falaram do meu nariz, que era torto, falavam da minha voz, que era muito chata, que eu era muito irritante, que eu falava demais. Eu não conseguia colocar na minha cabeça como uma pessoa sentada numa cadeira na casa dela tirava 1 minuto do tempo dela para azucrinar a vida da outra pessoa que está feliz simplesmente fazendo o trabalho dela. Então eu nunca entendi essa parte da pessoa querer machucar a outra de graça. A gente está sempre protegido pelas convenções sociais, mas na internet parece que se perde esse filtro. Por trás de uma lente, seja de um computador ou de um celular, as pessoas adquirem uma certa coragem para falar coisas que, frente a frente, elas não falariam. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos. Ela fez mais de 80 publicações. Em quase todas, foi julgada pela sua aparência e fechou o canal. Vou dar um jeito de apoiar. O último vídeo postado já tem mais de 1 ano. Teve momentos na minha vida de adulto, né, que eu lembro que eu me senti como se eu estivesse na escola. E foi a pior sensação da minha vida. Eu não gosto de me sentir como se eu estivesse na escola. Porque a escola eu tive momentos incríveis, mas eu tive momentos hediondos. Longe das redes como influenciadora, Júlia sentia protegida dos ataques. Mas há pouco mais de 1 mês, foi surpreendida. A Júlia sempre sofreu bullying e cyberbullying, mas há um bom tempo ela não recebia mais nenhuma mensagem agressiva. Mas, para surpresa dela, depois de tanto tempo, ela voltou a receber essas críticas através de uma rede social. A Júlia criou uma caixinha de perguntas, né, Júlia? Numa rede onde a pessoa podia escrever para você de uma maneira anônima, sem se identificar. É como se fosse uma brincadeira mesmo desse aplicativo, né? Algo para você interagir com as pessoas que você conhece e que gostam de você. Só que acabou meio que saindo do controle, né? Mais uma vez, ela teve que lidar com comentários sobre o seu corpo. Chamando de gorda, de feia, entre outras palavras que nem cabe falar aqui. O perfil de Júlia nessa rede social é aberto, então ela não tem ideia de quem possa ser o agressor. Pode ser um fake, pode ser uma pessoa que simplesmente me conhece por boca a boca, uma pessoa que não gosta de mim e me mandou mensagem mesmo não me seguindo. Mas você respondeu de que maneira? O que você falou para essa pessoa? Eu respondi meio que debochando, né? Mas eu vi que não valia a pena. Então eu acabei deixando pra lá. Se fosse a outra Júlia de antigamente, estava surtando, querendo saber quem era, preocupada com o que os outros pensam de mim. E hoje eu não sou assim mais. Depois de tantos anos sendo perseguida, hoje Júlia encara essas situações de uma forma mais madura. Sabe que o problema nunca foi ela. É uma sensação de superação. É uma sensação de que eu consegui passar por tudo isso, que eu consegui passar pelas coisas ruins, pelos altos e baixos, e eu tô aqui ainda. E eu me tornei a mulher que eu sou hoje. A saber, tanto o bullying quanto o cyberbullying podem afetar pessoas de qualquer idade, em qualquer ambiente. Contudo, é na fase escolar que se concentra a maioria das situações em que a vítima e o agressor precisam ser compreendidos e tratados. Terminamos o contato direto e até à próxima edição. Até lá, fique bem e na companhia da Record TV.